Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E, como de costume, eu quero lembrar aos irmãos que, além destas videoaulas, nós também disponibilizamos um material adicional para apoio dos irmãos aí no estudo das lições. Nós disponibilizamos um esboço escrito de cada uma das lições em formato PDF. E caso algum irmão tenha interesse nesse material adicional, eu estarei deixando o link para download logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais e o link para download do esboço em PDF vai estar disponível ali. E caso algum irmão prefira receber esse esboço escrito por e-mail, basta informar seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e enviando aí semanalmente para os irmãos esse esboço anexado no e-mail. E eu quero ainda lembrar aos irmãos que esses materiais que nós disponibilizamos para apoio, eles não substituem as aulas presenciais. E no caso da nossa igreja, essas aulas acontecem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito ainda para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que possam aí saber automaticamente quando novos vídeos forem postados, e também pedir para os irmãos que compartilhem os nossos vídeos através de suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando, neste segundo trimestre de 2017, o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. E a lição de hoje é a lição de número 7, que tem por título Ruth, uma mulher digna de confiança. E agora vamos ver aí quais são os tópicos que nós estaremos abordando no decorrer desta videoaula. Então, primeiramente, vamos fazer uma introdução. Depois o primeiro tópico, Ruth, um resumo de sua origem. Aí os três subtópicos que pertencem a esse primeiro tópico. Uma estrangeira, como Ruth vinculou-se à sua família israelita em direção à terra de Judá. No segundo tópico, o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Com dois subtópicos, um amor sincero e profundo, o caráter amoroso de Ruth. Depois o terceiro tópico, como Ruth entrou na genealogia de Jesus. E neste terceiro tópico nós teremos aí três subtópicos. Ruth chega a Belém, Ruth atrai a atenção de Boaz, Ruth casa com Boaz. E por último, também como de costume, faremos aí a nossa conclusão. Muito bem, vamos então à nossa introdução à lição de hoje. Bom, meus irmãos, nós já falamos sobre isso em outra videoaula, nós já estudamos inclusive um pouco sobre o livro de Ruth em outro trimestre, mas nós vamos aqui ver novamente algumas informações básicas sobre o livro de Ruth, apenas para nós recordarmos, tá? Então, primeiramente, algumas características do livro de Ruth. O autor deste livro, humanamente falando, obviamente, porque toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, mas o autor ele é desconhecido. Toda a história de Ruth, ela aconteceu no período dos juízes, ou seja, o período que antecedeu a monarquia. Aí tem na tela dos irmãos um esboço do livro de Ruth. Na primeira parte nós temos Elimeleque e a sua família em Moabe, nós vamos falar sobre isso, uma família que saiu de Belém por causa da fome e foi para Moabe. Depois, continuando o esboço, nós temos a perda em Moabe, a volta para Belém, o trabalho de Ruth, a bondade de Boaz e o casamento de Boaz e Ruth. E nós vamos ver no decorrer desta videoaula toda a história de Ruth. O livro de Ruth não é tão extenso, os irmãos sabem disso. Então nós vamos meditar em várias passagens e trazer para o contexto da lição de hoje. E segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 420, o propósito do livro de Ruth é o seguinte, está na tela dos irmãos também. O livro de Ruth foi escrito a fim de mostrar como, através do amor altruísta e do devido cumprimento da lei de Deus, uma jovem moabita virtuosa e consagrada veio a ser bisavó do rei Davi em Israel. O livro também foi escrito para perpetuar uma história admirável dos tempos dos juízes a respeito de uma família piedosa cuja fidelidade na adversidade contrasta fortemente com o generalizado declínio espiritual e moral de Israel naqueles tempos. Então, enfim, esse aqui é o propósito
do livro de Ruth, segundo é a Bíblia de Estudo Pentecostal. E um ponto interessante aqui nesse propósito, que é colocado, é o contraste entre esta família, ou seja, a forma de se comportar, a fidelidade de uma família, contrastando com o que estava acontecendo naquela época, onde estava havendo este declínio espiritual e moral. As pessoas elas estavam se entregando à idolatria, elas estavam abandonando o Deus verdadeiro. Então era um momento de muita decadência moral e espiritual. E neste contexto, neste cenário, aparece uma família piedosa. Então nós vamos falar sobre isso. Enfim, este é o propósito aí, de forma resumida, do livro de Ruth, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 420. Continuando a nossa introdução, a história de Ruth, irmãos, ela se deu, como nós já comentamos, no período em que Israel ele era governado por juízes, né? Ou seja, como nos diz a Bíblia, nos dizem que os juízes julgavam. Esse período foi um período anterior ao período da monarquia, ou seja, nesta ocasião, Israel ainda não tinha tido um rei. Então era um período em que tudo era resolvido pelos juízes. Tá? Então foi nesse período que a história de Ruth se desenvolveu. E nesse contexto, olha só o que a Bíblia nos diz lá no livro de Juízes 11:25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Bom, irmãos, nós vamos ver um pouco mais à frente que naquela ocasião estava acontecendo aquela terra, a terra de Israel, ela estava vivendo um momento de bastante escassez, estava passando por momentos de crise, eles estavam enfrentando ali a fome. E aquela fome, ela era o resultado do mau governo, né, de um governo muito ruim dos últimos juízes de Israel. Por quê? Porque eles tinham abandonado o Senhor e eles tinham, conforme nós já comentamos, se entregue totalmente à idolatria. Então, é por isso que nós dissemos no início que foi um período de muita decadência, decadência não somente espiritual, mas decadência moral também lá em Israel. E a fome, ela foi, pode-se assim dizer, uma das consequências dessa decadência moral. Enfim, irmãos, foi nesse cenário que se desenrolou a história de Ruth. Foi neste contexto que tudo aconteceu. Então o livro de Ruth se desenvolveu em meio a este período. E nós vamos ver com mais detalhes nos próximos slides sobre essa história de Ruth. Bom, essa foi nossa pequena e rápida introdução. Então nós vamos avançar agora, vamos para o primeiro tópico, que o título é Ruth, um resumo de sua origem. O primeiro subtópico, uma estrangeira. Aqui é um subtópico bem breve também. Então vamos lá. Primeiramente, irmãos, seguindo aí esse roteiro sugerido pelo comentarista, o nome Ruth significa amizade. Então a palavra Ruth ela significa amizade. E nós vamos ver no decorrer dessa videoaula que a amizade era uma das virtudes que Ruth tinha. Então nós vamos perceber de forma muito clara o significado do nome de Ruth refletido na vida dela, como um predicado em cima do caráter dela. E uma outra informação, Ruth, ela não era israelita, ela era uma jovem moabita. O que significa moabita? Moabita é aquele que vem do território de Moabe, tá? Então ela não era de Israel, ela era de Moabe, por isso ela era moabita. E aqui do lado direito, os irmãos podem observar, nós temos um mapa, e aqui, onde eu estou passando o mouse, nós temos o território de Moabe. Moabe ficava aproximadamente 80 quilômetros de Belém. Então aqui nós temos um ponto, né, próximo de Judá, aqui, que era Belém. De Belém para Moabe, a gente está falando de uma distância de aproximadamente 80 quilômetros. Enfim, Ruth, ela era daqui, ela era de Moabe, ela era uma estrangeira, tá? Ruth era de lá. E nós vamos ver um pouco mais sobre a origem de Moabe, a origem dos
dos Moabitas, né, a origem do povo de Moabe. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Como se originou este povo? Como que se originou o povo moabita? Muito bem, irmãos. Os moradores de Moabe, eles eram descendentes de Ló. E os irmãos sabem, nós já estudamos sobre isso, que Ló, ele era sobrinho de Abraão. Ló, ele saiu com sua família, os irmãos sabem disso, lá de Sodoma e Gomorra, quando Sodoma e Gomorra estavam para ser destruídas. E a mulher de Ló ela foi transformada numa estátua de sal, porque ela olhou para trás durante o trajeto, e os anjos tinham dito que não era para olhar para trás, enfim, os irmãos conhecem essa história. E Ló, ele acabou ficando somente com as suas duas filhas, porque a esposa dele foi transformada numa estátua de sal. Então ele tinha duas filhas, ele tinha uma filha mais velha, primogênita, e tinha também uma filha caçula. E olha só o que a Bíblia nos diz, lá no livro do Gênesis, no capítulo 19, nos versículos 36 a 38. E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Então, é também uma história conhecida. A filha mais velha, a filha primogênita de Ló, ela combinou com a sua irmã delas embriagarem Ló, delas embriagarem seu pai, para que elas pudessem ter relações sexuais com ele, porque elas tinham o interesse de perpetuar sua descendência. Porque elas falaram, olha, não vai ter nenhum homem aqui para a gente casar, para a gente ter filhos, então a nossa descendência vai morrer. Então elas decidiram embriagar Ló e ter relação com eles. E isso acabou acontecendo. Ou seja, Ló, estando embriagado, ele acabou cometendo incesto com as suas duas filhas. E da relação de Ló com a filha primogênita, com a filha mais velha, nasceu um filho chamado Moabe. E da relação de Ló com a sua filha caçula, sua filha mais nova, nasceu um outro menino chamado Ben-Ami. E de Moabe descendem os Moabitas, e de Ben-Ami descendem os Amonitas. Então, irmãos, nós podemos ver aqui que os Moabitas, eles são descendentes de Moabe. E Moabe quem foi? Moabe foi o filho gerado através dessa relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. E Ruth, como nós já comentamos, ela era moabita, ou seja, ela era descendente de Moabe, que foi filho de Ló com a sua filha primogênita, com a sua filha mais velha. E uma outra coisa importante também a se saber, tanto os moabitas quanto os amonitas, ou seja, os descendentes aí de Ló, eles foram amaldiçoados por Deus. Onde é que está isso? Isso está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, nos versículos de 2 a 6. Olha só o que nos diz a Bíblia. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho quando saíis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias para sempre. Então, irmãos, o que esses versículos estão dizendo para a gente? Deus, ele excluiu tanto os moabitas quanto os amonitas de participarem da comunidade israelita, de participarem da comunidade de fé e de adoração a Deus. Nenhum desses povos podia fazer parte do povo de Deus, e a Bíblia é muito clara em dizer até a 10ª geração. Isso por quê? Porque os moabitas eles foram hostis com o povo de Israel, eles foram hostis com os hebreus quando eles tinham saído do Egito. Assim que os hebreus foram livres do Egito, foram libertos, que eles estavam peregrinando, Moabe não deixou que eles passassem pelas suas terras quando eles estavam se deslocando para Canaã.
Ele proibiu, ele não permitiu que passasse por ali. E além disso, eles ainda tinham contratado aquele profeta Balaão para amaldiçoar os israelitas. Os moabitas fizeram isso também. Só que a lealdade de Deus impediu que Balaão fosse ouvido, e o Senhor, como diz os versículos que foram lidos, ele transformou aquela maldição em bênção, porque o Senhor ele estava do lado do seu povo. Então, enfim, nós vemos aqui que os moabitas e os amonitas eles foram amaldiçoados por Deus. Por que eu estou enfatizando isso, irmãos? O título do subtópico é Uma Estrangeira. Ruth, ela era moabita, ela era uma estrangeira. Mas nós vamos ver no decorrer da aula, acompanhando a história do livro de Ruth, que mesmo sendo uma estrangeira, ela passou a fazer parte dos israelitas. Então nós vamos ver como que isso aconteceu, nós vamos entender isso mais adiante. Mas o objetivo agora, nesse primeiro subtópico, é entender quem era Ruth. Então, Ruth, o nome dela significa amizade. Ela era de um território, do território de Moabe, ela era moabita, descendente de Moabe. Moabe foi filho de Ló com a sua filha mais velha, através de uma relação incestuosa. E tanto os moabitas quanto os amonitas, eles foram amaldiçoados por Deus. Então, esse é o objetivo aí, isso que a gente precisa saber neste primeiro subtópico. Avançando agora para o segundo subtópico. Como Ruth vinculou-se à sua família israelita. Tá? Então vamos lá. Como nós já comentamos, irmãos, Ruth ela era estrangeira, ela não fazia parte da comunidade de Israel, ela era moabita. E nós vamos ver agora como foi que ela se vinculou, como foi que ela passou a fazer parte de uma família israelita. Como nós comentamos, ocorreu um período de muita escassez em Israel por causa do mau governo, do período ali dos últimos juízes, enfim, uma grande fome aconteceu lá. E essa fome, ela chegou também, ela atingiu também Belém, né? Aquela fome que foi resultado daquele mau governo, que os últimos juízes, eles abandonaram o Senhor, se entregaram à idolatria, enfim. Belém significa, o nome Belém significa casa do pão. Olha que coisa interessante, irmãos. Belém significa casa do pão, só que naquela ocasião, Belém, apesar de ser a casa do pão, ela estava experimentando um período de escassez, um período de muita fome. As pessoas que ali viviam, elas estavam passando por uma crise muito forte. Eles estavam experimentando a fome. Mesmo sendo a casa do pão, estava faltando pão ali em Belém. E essa fome, ela levou uma família lá de Belém a sair da sua casa. Para quê? Para peregrinar em outra terra, onde eles pudessem ter alimentos à sua disposição. E essa família, ela peregrinou de Belém, saindo de Belém, com destino a Moabe. Então, aqui no mesmo mapa que nós vimos no outro slide, nós temos aqui, essa família saiu daqui de Belém e começou a peregrinar rumo a Moabe, rumo à terra dos Moabitas. Tá? Então nós já comentamos que a distância era de aproximadamente 80 quilômetros, né, saindo aqui da região sul, da região de Judá, onde fica Belém, até a região de Moabe. Então essa família ela saiu de Belém e foi para Moabe por causa da fome que Israel estava enfrentando naquela ocasião. E essa família que saiu de Belém e foi para Moab, ela era composta ali por 4 pessoas, tá? Então tinha o pai da família, tá aqui em cima, olha. O nome dele era Elimeleque. Elimeleque, o nome Elimeleque significa Deus é rei. A sua esposa, Noemi, tá aqui no retângulo vermelho, né? Noemi significa agradável. E além do pai da família, do chefe de família, sua esposa, também saíram 2 filhos. Um filho chamado Malom, Malom significa doentio, e o outro filho chamado Quilion, Quilion que significa definhando. Enfim, por causa da fome, Elimeleque, ele pegou sua esposa Noemi e os seus 2 filhos e passaram a peregrinar lá nos campos de Moabe. Só que o que aconteceu? Estando lá em Moabe, Elimeleque veio a morrer, ele veio a falecer. Então, Noemi, que era sua esposa, ela passou a experimentar a dor da perda, a dor
da viuvez, porque ficou somente ela e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, porque Elimeleque ele morreu ali em Moabe. E depois da morte de Elimeleque, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles acabaram se casando com mulheres moabitas. Eles estavam ali em Moabe, né, no território de Moabe, e eles acabaram se casando com estrangeiras. Tá? Malom, ele se casou com uma mulher chamada Ruth, que inclusive é essa mesma Ruth que a gente está estudando aqui sobre ela. Então ele se casou com Ruth. Ruth significa amizade. E Quilion se casou com uma mulher chamada Orfa. Orfa significa pescoço. Então agora a família ela era composta pela matriarca, que era viúva de Elimeleque, né, a Noemi, pelos seus 2 filhos, Malom e Quilion, e também por suas noras, que eram moabitas, Ruth, esposa de Malom, e Orfa, esposa de Quilion. E a Bíblia diz que eles moraram ali, naquela região de Moabe, por quase 10 anos. Por quase 10 anos eles ficaram ali. E da mesma forma, irmãos, que aconteceu com o patriarca deles lá, com o chefe da família, com Elimeleque, os 2 filhos de Noemi também vieram a falecer ali em Moabe. Então, tanto Malom quanto Quilion também morreram em Moabe. Ou seja, os 3 homens da família tinham morrido, então ficaram somente as 3 viúvas, Noemi e as suas 2 noras, que eram Ruth e Orfa. Os outros 2, os 3 homens, tanto o pai quanto os filhos, eles vieram a falecer. E aquela época, irmãos, era uma época, não somente uma época, mas uma cultura também, em que as mulheres elas dependiam do marido ou então de pelo menos um filho, homem que cuidasse delas. Agora, Noemi não tinha mais nenhum nem outro. Ela não tinha nem marido e nem filho. Ela perdeu todos eles ali em Moabe, todos vieram a falecer. Ou seja, ela não tinha mais nem o marido e nem os filhos. Então ela era uma mulher viúva e também sem filhos, ou seja, ela estava fadada à pobreza, além de ter que enfrentar a dor da viuvez, além de ter que encarar a dor da perda, de ter ali perdido o seu esposo e também os seus 2 filhos. E Noemi, ela teve que enfrentar muitos problemas na sua vida. Primeiro, ela teve que enfrentar a escassez, né, como nós já comentamos, ela e a sua família saíram de Belém por causa do quê? Por causa da fome. Ou seja, ela passou por esse problema da escassez, ela passou pelo problema da fome, né, da escassez de alimentos. E ela teve que enfrentar ainda o problema da saída do seu lar, que também é um problema nesse contexto aqui do livro de Ruth. Ela teve que enfrentar esse problema, né, de sair da sua terra para peregrinar numa terra estrangeira, para peregrinar no território de Moabe. Ela teve que enfrentar também a dor da viuvez, nós já comentamos que seu marido Elimeleque ele morreu ali em Moabe. Além da perda do marido, ela teve que enfrentar também a grande dor da perda dos seus 2 filhos, que também morreram lá em Moabe. E, como consequência, aí a gente pode concluir, a gente vai ver isso um pouco mais adiante, a Bíblia nos comprova isso, que ela também teve que enfrentar um problema de depressão, ela se tornou deprimida, ela se tornou amarga depois que isso aconteceu. Nós vamos ver mais adiante que quando ela voltou para sua terra, quando ela voltou para Belém, ela estava num estado tal de depressão que ela não queria nem ser mais chamada pelo nome dela. Por quê? Porque o nome dela, Noemi, significava agradável. Ela falou, não, poxa, eu não sou agradável. Eu quero ser chamada de Mara, que Mara significa amarga ou amargura. Então nós temos aí um reflexo da depressão que ela estava vivendo por causa da perda do seu esposo, por causa da perda dos seus 2 filhos que morreram ali em Moabe. Então nós vemos que ela teve que enfrentar ali muitas crises, muitos problemas em sua vida. Né? Ela enfrentou ali a crise da fome, ela enfrentou a crise do luto e também a crise da desesperança na sua vida, já que ela não tinha mais marido como provedor e também não tinha os filhos. E como nós comentamos, na cultura daquela época, as mulheres eram sustentadas pelo marido ou pelos filhos, e ela não tinha nenhum dos dois, então ela não tinha mais esperança para a vida dela. Mas voltando agora, deixando um pouco de lado o caso de
Noemi, voltando a falar sobre Ruth, que é o foco da lição de hoje, resumindo este subtópico, que é como Ruth vinculou-se à família israelita, nós vimos que ela se vinculou a uma família israelita, por quê? Porque ela se casou com Malom, que era filho de Elimeleque e de Noemi. Então, ela se casou com alguém que era de uma família israelita, e foi assim que ela se vinculou a essa família. Uma família que saiu de Belém e que foi para Moabe por causa da fome. Então, é dessa forma que Ruth se vinculou a essa família israelita. Avançando agora ao terceiro subtópico, em direção à terra de Judá. Muito bem, irmãos. Depois de um certo tempo, Noemi ela ficou sabendo que o Senhor ele tinha abençoado o seu povo lá em Belém. E Deus deu para eles ali boas colheitas. E assim que ela recebeu essa notícia, ela tomou uma decisão, ela resolveu voltar para a terra dela. Ela resolveu sair dali de Moabe e voltar para Belém, assim que ela recebeu essa notícia de que Deus tinha abençoado lá, que tinha acabado aquele período da fome, que Deus tinha dado boa colheita para o povo dela. Então, Noemi, ela se preparou para sair dali de Moabe, para voltar para Belém, ela se preparou para sair dali, mas não sozinha, mas com as suas duas noras, com Ruth e com Orfa. E a Bíblia nos diz que as três, tanto Noemi quanto as suas noras, elas saíram para voltar lá para Judá. Só que no caminho, Noemi, ela parou e ela disse para suas duas noras o seguinte, falou, olha, façam o seguinte, voltem lá para a casa de vocês, vão ficar com a mãe de vocês lá. E, além de dizer isso, Noemi também abençoou as duas, né? A Bíblia diz que ela rogou ao Senhor que ele fosse bom com elas, assim como elas tinham sido boas tanto com ela quanto com seus falecidos filhos, e que o Senhor permitisse também que elas casassem novamente, que cada uma tivesse ali um novo lar, constituísse ali uma nova família, enfim. Aí Noemi ela se despediu das duas noras com um beijo, só que as noras elas começaram a chorar. A Bíblia diz que elas começaram a chorar alto, dizendo que elas queriam ir com Noemi lá para Belém. Tá? Então, o terceiro subtópico é em direção à terra de Judá, ou seja, está falando do início do retorno de Noemi para Judá. Avançando agora ao segundo tópico, o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. E o primeiro subtópico, um amor sincero e profundo. Então, olha só, irmãos, o que a Bíblia nos diz lá em Ruth 1,14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Irmãos, como nós comentamos no final do tópico anterior, no caminho de volta de Moabe para Belém, para Judá, Noemi ela se despediu das suas duas noras e as suas duas noras começaram a chorar dizendo que iriam com ela. Só que Noemi ela insistiu com as duas noras falando o seguinte, olha, eu já sou muito velha para eu poder casar de novo e para que eu possa ter filhos para se casarem com vocês. E mesmo que isso acontecesse, ou seja, mesmo que eu pudesse me casar novamente e ter filhos, vocês não vão ter como esperar que os meus filhos cresçam para se casar com eles. Então, o que Noemi estava fazendo? Ela estava insistindo para que as duas noras voltassem para Moabe e deixassem ela seguir sozinha o caminho dela até Belém. E a Bíblia nos diz que as duas elas choraram alto de novo, elas choraram alto novamente. E conforme esse versículo que nós lemos, Ruth 1,14, Orfa, ela se despediu de Noemi, ela deu um beijo em Noemi, se despediu e voltou lá para o seu povo, voltou para Moabe, lembrando que eles estavam no caminho. Elas não estavam mais em Moabe, já tinham saído de Moabe. Então, ela beijou Noemi e ela voltou para o seu povo. Agora, Ruth não. Ruth, diferente de Orfa, ela não fez isso, ela ficou com Noemi. Irmãos, humanamente falando, para Ruth seria muito melhor ela voltar para sua terra. Ali ela estaria no meio do seu povo, ela poderia se casar de novo, constituir uma família novamente, enfim. Mas ela preferiu
agir diferente, ela preferiu ir junto com Noemi, mesmo sabendo das dificuldades que ela teria no caminho até Belém, porque nós vimos que Belém era longe dali, era cerca de 80 quilômetros, né? Para mulheres andando a pé, enfim, era uma distância bastante razoável. Então, mesmo sabendo dessa dificuldade no caminho, que era longe dali, além do fato, né, da sua sogra ser viúva, dela estar depressiva, sem recursos, né, sem marido, enfim. E isso sem contar no risco que ela tinha de possivelmente não ser aceita pelos israelitas pelo fato de ser uma moabita, pelo fato de ser uma estrangeira. Só que o amor de Ruth por Noemi era maior do que essas preocupações, era maior do que essas circunstâncias. Por isso do título desse subtópico, um amor sincero e profundo, ou seja, um amor que excedeu as adversidades, um amor que excedeu as circunstâncias, as evidências, aos problemas, porque era um amor sincero. Se fosse um amor fingido, naquele momento ela ia se despedir também da sogra dela e ia voltar para a terra dela lá em Moab. Avançando agora para o segundo subtópico, o caráter amoroso de Ruth. Um caráter amoroso e confiante. Então, Ruth, ela demonstrou esse caráter amoroso e esse caráter também confiante. Olha só o que a Bíblia nos diz, lá no versículo 16, ainda do capítulo 1 de Ruth, só que na sua parte A, somente a parte A do versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. Irmãos, reparem que Ruth, ela disse para que Noemi não proibisse ela de estar junto com a sua sogra, para que Noemi não proibisse ela de estar junto, delas estarem juntas. E também pediu para que Noemi parasse, né, de pedir para que ela viesse a abandoná-la. Então aqui nós vemos o que? Nós vemos um caráter amoroso de Ruth. Só que o caráter dela não era somente amoroso, mas ele era também confiante, como está aí na tela dos irmãos. Um caráter amoroso e confiante. Como nós sabemos que é confiante? Reparem que ela diz com muita confiança, com muita convicção, que para onde Noemi fosse, ela também iria. E onde Noemi morasse, ela também moraria, ou seja, ela foi convicta, ela estava realmente decidida a acompanhar Noemi onde quer que ela fosse. Ela estava decidida a estar ao lado da sogra dela em qualquer lugar, e não somente em qualquer lugar, mas em qualquer circunstância. Ou seja, irmãos, Ruth, ela se recusou a abandonar sua sogra naquele estado que ela estava, sem nenhum recurso financeiro, triste, com a dor da perda. Nós falamos ali sobre a depressão também, enfim. E como Noemi, ela viu que ela não ia conseguir convencer Ruth a voltar para a terra dela, a voltar lá para Moabe, então ela parou de insistir. Ela não insistiu mais. E aí as duas continuaram viagem até Belém. As duas quem? Noemi e Ruth, uma vez que Orfa já tinha se despedido, tinha voltado para sua terra. E cabe aqui comentar também, a gente está falando bastante sobre Ruth, né? O objetivo é falar sobre o caráter de Ruth, mas cabe comentar que Noemi, ela também tinha algo de bom no caráter dela. Ela preferiria viver a solidão lá na sua terra em Belém do que ver as suas noras sofrendo junto com ela. Ela imaginava, por exemplo, que lá em Israel as noras dela poderiam não ser bem aceitas pelo seu povo, enfim. Então, mesmo passando por todo o problema que ela estava ali enfrentando, ela estava se preocupando com as noras dela. Então, isso é uma coisa assim bastante positiva que nós vemos no caráter. Ou seja, de um lado, nós vemos uma sogra ali, mulher de Deus, que em meio à amargura, em meio ao sofrimento, ela demonstra zelo, ela demonstra cuidado por sua nora. E do outro lado, nós vemos também o cuidado, o amor e o zelo de uma nora por sua sogra, ou seja, de Ruth por Noemi. Tá? Então, voltando à questão de Ruth, além do caráter amoroso, ela tinha também o caráter confiante. E além do caráter amoroso e confiante, Ruth também tinha um caráter fortalecido na fé em Deus. Olha só, irmãos, ainda no versículo 16, só que agora na parte B, o que é que Ruth falou para Noemi? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu
Deus. Irmãos, reparem que ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, entendam isso aqui. Ruth, ela era moabita, ela era de uma família que adorava outros deuses quando ela casou com Malom. Ou seja, é possível que Ruth ela tenha aprendido, talvez com Noemi, com seu esposo ou com seu sogro, enfim, não, o seu sogro não, porque o sogro já tinha morrido quando eles se casaram. Mas possivelmente ela deve ter aprendido com o esposo e com a própria Noemi sobre o Deus de Israel. Então nós vemos aqui que Ruth, ela se identificou com o povo da aliança, mesmo sendo uma moabita. Ao abandonar sua terra, o seu povo, Ruth, ela demonstrou amor por sua sogra, mas não somente isso, mas ela também demonstrou fé no Deus de Israel. Ela escolheu ajudar Noemi e escolheu também seguir o Deus de Israel. Reparem que ela é bem enfática em dizer: o teu Deus é o meu Deus. Então aqui nós vimos o caráter aí fortalecido na fé em Deus. E além do caráter amoroso, confiante, enfim, fortalecido ali na fé em Deus, Ruth ela também demonstrou um caráter firme, um caráter decidido. Nós temos uma das comprovações disso lá no versículo 17, olha só. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, reparem que aqui novamente Ruth ela demonstra que ela era decidida, que ela era firme ali nas suas decisões. Ela disse para Noemi que somente a morte ia separar as duas, somente a morte separaria ela de Noemi. E que se não fosse dessa forma, se não fosse somente pela morte, que o Senhor poderia até castigá-la. É isso que está dizendo aqui no versículo. Ou seja, Ruth, ela não desistiu de seguir Noemi, mesmo diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das evidências contrárias. Ela não deixou de seguir, ela não desistiu de seguir Noemi. Diferente aí de muitos que desistem de continuar seguindo a Cristo aí por causa de desafios, por causa de provações, de adversidade, de lutas, enfim. Não podemos agir desta forma, né? Não podemos desistir de seguir a Cristo por causa dos problemas que possam surgir aí no decorrer da nossa caminhada com o nosso Mestre. Enfim, nós falamos sobre algumas características do caráter de Ruth. Apesar do subtópico dizer que é o caráter amoroso, nós vimos que não é somente amoroso, mas é firmado na fé em Deus, é decidido, é firme, enfim. Avançando agora para o terceiro tópico, esse tópico aqui é o mais extenso e também o mais importante dessa lição de hoje. Terceiro tópico, como Ruth entrou na genealogia de Jesus. Então, aí no primeiro subtópico, Ruth chega a Belém. Bom, Noemi e Ruth, nós já falamos que elas voltaram para Belém, na região de Judá. Então, aqui no mapa do lado, a família, inicialmente, o pai, a esposa, o pai, a mãe e os filhos, saíram de Belém e foram para Moabe, agora voltaram somente a mãe e a nora, Noemi e Ruth, de volta para Belém, fazendo esse sentido contrário aqui, ó, essa segunda seta, percorrendo aí cerca de 80 quilômetros. Enfim, é possível aí que as duas tenham ido a pé, é bem possível isso, ou seja, nós podemos concluir que elas demoraram vários dias aí para poder fazer esse percurso e podendo possivelmente também ter passado por dificuldades ou talvez até perigos aí durante o trajeto. E olha só o que a Bíblia nos diz lá no versículo 22, ainda do capítulo 1 de Ruth. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Bom, o que esse versículo está dizendo é que Noemi e Ruth elas chegaram lá em Belém na época da colheita. É isso que o versículo está dizendo para a gente, na época da colheita de cevada e de trigo, na época ali da primavera. Então é isso que está dizendo o versículo. Elas chegaram ali exatamente no momento da colheita da cevada. E como nós já comentamos, o nome Noemi significa agradável. Só que
não era assim que Noemi ela se encontrava naquela situação, depois de tudo que ela havia passado. Então, por isso que está na tela dos irmãos, Noemi, de agradável para amarga. Olha só o que a Bíblia nos diz em Rute 1, de 19 a 21. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Como nós comentamos, e está aqui a comprovação, Noemi ela estava passando ali por um momento de bastante tristeza e de depressão, de desesperança também, e fica muito claro aqui. Tá? Enfim, as duas elas chegaram lá na cidade de Belém e a cidade ela ficou toda agitada por causa delas. E a Bíblia diz que, conforme nós lemos, que as mulheres dali elas perguntaram se ela não era Noemi. Só que ela disse o seguinte: olha, não me chama de Noemi não, porque Noemi é agradável, mas me chama de Mara, que significa amargura. Né? Então, por quê? Aí ela diz, né? Porque Deus tinha dado para ela muita amargura, dizendo que quando ela tinha saído de lá de Belém para peregrinar, ela tinha saído com tudo e agora ela estava voltando praticamente aí sem nada. Noemi, ela se tornou amarga e, humanamente falando, irmãos, ela tinha motivos de sobra para isso. Ela saiu de lá de Belém, rumo a Moabe, ela saiu casada e voltou viúva. Ela saiu de lá como mãe de 2 filhos e voltou sem filho nenhum. Ela saiu de lá com algumas posses, alguns bens, e ela voltou sem nada, ela voltou pobre. Ela saiu de lá agradável, ou seja, Noemi, e agora ela se apresentava como a amargurada. Tá? Então, ou seja, Noemi ela chegou em Belém de um modo bem diferente de quando ela saiu de lá. Enfim, irmãos, para resumir esse subtópico 1, Ruth chegou até Belém com Noemi, que estava ali extremamente amargurada devido a tudo que tinha acontecido com ela lá em Moabe. Tá? Então, finalizando esse subtópico, Ruth chega a Belém. Entrando agora no segundo subtópico, Ruth atrai a atenção de Boaz. Bom, irmãos, como nós comentamos, Noemi e Ruth elas chegaram lá em Belém na época da colheita da cevada e do trigo ali da primavera. E Ruth, ela fez o quê? Ela pediu para sua sogra para que deixasse ela ir até as plantações para ela catar as espigas que ficassem caídas ali no chão, dizendo ali que talvez algum trabalhador deixasse ela ir atrás catando as espigas que fossem caindo. E Noemi autorizou Ruth a fazer isso e ela assim fez. E nós vemos com isso que Ruth ela era uma mulher trabalhadora. E não somente isso, ela tinha atitude também. Tem gente que é trabalhadora e esforçada, mas não tem atitude. E Ruth ela tinha as duas coisas. Ela tinha atitude e ela também era trabalhadora. Ela não ficou de braços cruzados ali lamentando, choramingando junto com a sua sogra que estava depressiva. E ela não esperou Noemi sugerir nenhum tipo de trabalho para ela. Ela tomou a iniciativa. Então ela tinha atitude, ela tinha iniciativa e ela era trabalhadora também. E agora um ponto interessante, irmãos. Quando Ruth ela pediu para Noemi para ir catar espigas que ficassem caídas no chão, ela na verdade ela estava fazendo menção a uma lei dos israelitas que possivelmente ela tenha aprendido aí com a sua sogra, talvez com seu falecido marido. E essa lei, ela pode ser vista lá em Deuteronômio 24:19. Olha só. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Irmãos, elas tinham chegado em Belém na época da colheita, e conforme a lei, os agricultores eles tinham que deixar parte da sua colheita no campo para que os necessitados, nesse caso aí, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, para que eles pudessem pegar. E Ruth, ela era tanto estrangeira quanto viúva, então ela estava em duas,
ela se encaixava em duas condições para isso, tá? Então ela estava fazendo uso aí desta lei, que está em Deuteronômio 24:19. E Ruth, então, ela foi para o campo de um homem chamado Boaz, que era um homem rico, que era um homem importante. E não somente isso, esse homem, Boaz, ele era parente de Elimeleque, que era o sogro dela que morreu lá em Moabe. E ali, chegando no campo de Boaz, ela teve permissão de um dos capatazes ali para poder colher as espigas depois dos segadores. E nesse interim o que aconteceu? Boaz chegou. Ele chegou até ali e ele perguntou para o capataz quem que era aquela mulher que estava ali colhendo espigas. E o capataz disse para Boaz que ela era uma moabita que tinha vindo lá de Moabe junto com Noemi e que tinha pedido para que ele deixasse ela ir ali atrás dos trabalhadores catando aquelas espigas que fossem caindo, enfim. E ele disse ainda, o capataz disse para Boaz que ela estava trabalhando desde cedo e que ela só tinha parado por um pouco tempo ali para descansar. Então nós vemos novamente aí que Ruth ela era trabalhadora, ela era esforçada, ela não era uma pessoa preguiçosa. Ela poderia, por exemplo, ter se prostrado ali por causa dos problemas que ela estava enfrentando, mas ao invés disso ela decidiu trabalhar. E Boaz, quando ele soube que Ruth era uma mulher que estava ajudando Noemi, ele se aproximou dela, porque ele era parente, né, do falecido esposo de Noemi. Ele se aproximou de Ruth e disse para ela o seguinte, falou, olha, não vai catar espigas em nenhuma outra plantação não, fica aqui, trabalha perto das minhas empregadas, e ele disse também que ele tinha dado ordem para todos os empregados dele para que não mexessem com ela, e que quando ela tivesse sede, que ela pudesse beber água também junto, ali onde os empregados tirassem água para beber. Então Ruth ela fez o quê? Ela se ajoelhou e ela perguntou para Boaz por que ele estava sendo tão bom com ela. E Boaz então ele respondeu que ele tinha ouvido falar tudo sobre o que ela fazia pela sogra dela, desde que o marido dela tinha morrido, e que sabia que ela tinha deixado a terra dela, que ela tinha deixado a família dela para viver no meio de uma gente que não era a família dela, que não era o povo dela, no meio de uma gente que ela não conhecia. Enfim, aí na hora do almoço, a Bíblia diz que Boaz ele chamou Ruth para comer junto com os trabalhadores e que deu alimento para ela também. E depois de se alimentar, depois de se fartar ali, Ruth, ela saiu novamente para catar espigas. E aí Boaz ele pegou e deu uma instrução para os seus empregados para que eles deixassem cair uma quantidade um pouco maior, ali uma quantidade extra de espigas para que ela pudesse pegar. Enfim, Ruth ela permaneceu ali até o final da tarde, ela pegou todas aquelas espigas que ela tinha colhido, ela debulhou aqueles grãos, e a Bíblia diz que ela tinha, tudo aquilo que ela apanhou, deu quase ali por volta de 25 quilos. Ou seja, Boaz ele demonstrou uma bondade muito grande para com Ruth. E aí Ruth, ela voltou para a cidade com aquela cevada, e ela mostrou para Noemi o quanto que ela tinha catado. E não somente isso, a Bíblia diz que ela também deu da comida que tinha sobrado do almoço para que a sogra dela comesse. E aí Noemi, ela ficou curiosa. Ela perguntou onde é que ela tinha catado todas aquelas espigas, e ela disse que era na plantação de um homem que se chamava Boaz, enfim. E aí Noemi, ela então disse para Ruth que Boaz, ele era um parente da família, ele era um parente chegado da família. E Ruth, então, ela disse para Noemi que Boaz, ele tinha dito para ela que ela podia continuar trabalhando ali com os empregados dele até que terminasse toda a colheita. E Noemi falou que era para ela fazer assim. Falou, então tá bom, continua trabalhando lá, não vai na plantação de mais nenhum homem. Então Ruth trabalhou ali com as empregadas de Boaz, catou espigas ali até terminar a colheita da cevada, até terminar a colheita do trigo, e também continuou morando com a sua sogra Noemi. Depois nós vamos comentar um pouco mais em detalhes sobre essas situações que aos olhos humanos parecem coincidências, mas nós vamos ver que não tem nada de coincidência nisso aqui não. Isso aqui é a mão de Deus operando poderosamente aqui. O fato dela ter buscado ali algum campo para catar espigas, e justamente no campo de Boaz, que era parente da família, Boaz estar fora dali, ele chegar no momento que ela estava lá, pode parecer coincidência aos olhos humanos, mas isso é providência de Deus para que o plano dele se cumprisse. Tá? Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Avançando para o terceiro subtópico, Ruth casa com Boaz. Bom, irmãos, Noemi, ela falou para Ruth que
precisava arrumar um marido para ela. E então ela começou a dar algumas instruções para Ruth sobre o que ela deveria fazer. Noemi, ela disse que falou para Ruth se lavar, colocar um perfume, colocar ali sua melhor roupa, né, seu melhor vestido, e que depois era para ela sair dali e ir até um lugar onde Boaz estivesse trabalhando, mas sem ele saber que ela estava ali. E ela disse também o seguinte, que quando Boaz fosse dormir, que era para Ruth ir até lá, levantar o cobertor dos pés de Boaz e se deitar ali. E ela falou, depois que você fizer isso, Boaz, quando ele acordar, ele vai dizer para você depois o que você tem que fazer. E Ruth, então, ela fez conforme aquelas instruções que Noemi deu para ela. No meio da noite, a Bíblia nos diz que Boaz ele acordou, ele se sentou e ele ficou admirado de ver aquela mulher ali deitada perto dos pés dele. E aí ele perguntou para ela, falou, quem é você, né, que está aqui deitada nos meus pés? E ela então disse para ele que ela era Ruth e pediu para que ele estendesse a sua aba, né, sobre ela, porque ele era o remidor. Nós vamos entender de uma forma um pouco mais aprofundada o que é esse remidor. Mas enfim, só para terminar esse pequeno contexto histórico, Boaz ele ficou impressionado com a lealdade daquela mulher, com a lealdade de Ruth, não somente a lealdade dela com Noemi, ou seja, a lealdade dela com a sua família, mas ele também ficou impressionado com a lealdade dela em relação às tradições que eram judaicas. Não era uma tradição dos moabitas, não era uma tradição dos estrangeiros, mas ela estava sendo fiel àquela tradição. Por quê? Porque Ruth ela podia se casar com alguém fora da família, ela podia pegar alguém mais jovem, rico, enfim, poder ter abandonado Noemi, como nós comentamos, mas ela não fez isso. Então Boaz, naquele momento, ele falou para ela o seguinte, falou, olha, realmente eu sou um parente próximo, eu sou um remidor, só que tem um outro remidor que é mais próximo do que eu. Não se preocupem agora, irmãos, em entender isso, que nós vamos falar sobre o remidor depois, tá? Enfim, aí Boaz ele falou para ela o seguinte, falou, olha, Ruth, eu vou ter que falar com esse outro remidor que é mais próximo, e caso esse outro remidor não venha querer você, ou seja, não venha querer remir vocês, que eu me caso com você e eu cuido de você e de Noemi. Enfim, Noemi ela tinha instruído Ruth sobre um costume chamado costume do parente remidor. Por quê? Porque ela tinha esperança que Boaz ele remisse ambas, tanto Noemi quanto Ruth, daquela pobreza. Vamos entender um pouco melhor agora o que é esse remidor, esse parente remidor. Então vamos lá. De acordo com o costume antigo, o parente mais próximo de uma viúva, ele podia concordar em redimi-la ali de uma vida de pobreza. De que forma? Casando-se com ela e dando aos seus filhos o direito de herdar a terra do falecido, da viúva, né, do falecido pai desses filhos que ele viesse a ter. Bom, remidor, irmão, se refere a um parente que ele atuava como se fosse um protetor, que ele garantia ali os direitos da família. E um remidor, ele podia ser solicitado em algumas situações diferentes. Então aqui está um resumo para os irmãos. Primeiro, para comprar de volta uma propriedade que a família teve que vender por motivos de endividamento, de dificuldade financeira, enfim. Ele podia ser um remidor comprando de volta a propriedade para que pudesse continuar na herança da família. Uma outra situação em que um remidor poderia ser solicitado seria prover um herdeiro para um irmão ou parente falecido, casando com a viúva e tendo um filho com ela. Ou seja, uma mulher ficou viúva, não tem filhos para ter herdeiros, então o remidor ele poderia gerar um filho, poderia ter um filho com a viúva para que ela pudesse ter herdeiros. Uma outra situação, comprar de volta um membro da família que tivesse sido vendido como escravo devido à pobreza. Então, se devido à pobreza a família teve que vender algum membro dessa família como escravo, o remidor ele poderia ir lá e comprar de volta esse membro da família. E também no caso de vingança aí de um parente que tivesse sido assassinado, o remidor também poderia ser acionado, poderia aparecer aí na história. E para que a pessoa pudesse ser um remidor, era necessário o seguinte: primeiro, tinha que ser um parente próximo, não poderia ser qualquer um. Segundo, tinha que ter condições financeiras para fazer esse resgate.
para poder redimir. Não adiantava ser parente próximo e não ter dinheiro para poder comprar o escravo de volta, para poder comprar as terras, enfim, para poder sustentar a viúva. E não somente ser parente próximo e ter condição financeira para isso, mas ele tinha que estar disposto, ele tinha que querer fazer isso aí também. Tá? Então, esses eram os requisitos necessários. Bom, enfim, depois os irmãos podem ler, podem meditar aí com mais calma. Aqui na tela dos irmãos está aí os versículos que falam sobre a lei do parente remidor, que está lá em Levítico 25, 23 a 34, e também a lei do chamado casamento levirato, que também está dentro desse contexto, está em Deuteronômio 25, de 5 a 10. Depois os irmãos podem meditar com calma, não vou ler esses versículos, senão vai ficar muito extenso e também não é o objetivo da lição de hoje. Tá? O importante aqui é entender esse contexto aí do remidor na história de Ruth. Muito bem, irmãos, continuando. Depois daquilo tudo, Boaz, no dia seguinte, ele foi até a praça que ficava ali do lado do portão da cidade, e a Bíblia diz que ele se sentou ali. E assim que apareceu aquele parente mais chegado de Elimeleque, os irmãos se lembram que Boaz disse para Ruth que tinha um outro remidor que era mais próximo que ele. Boaz ficou ali esperando esse parente mais próximo do que ele chegar. E assim que ele chegou, Boaz chamou ele e chamou também mais 10 anciãos da cidade. Só para os irmãos entenderem, normalmente questões de cunho legal, de cunho comercial, elas eram discutidas próximo do portão da cidade. Isso era costume na época também. Então, Boaz, ele disse para aquele parente mais próximo, para aquele parente remidor, que Noemi ela tinha voltado lá de Moabe e que as terras que eram de Elimeleque tinham sido vendidas e que caso ele quisesse, caso esse parente remidor quisesse, ele poderia comprar aquelas terras na presença das autoridades que ali estavam, né, ou seja, aqueles 10 anciãos que ele chamou, e caso ele não quisesse comprar as terras, era para ele dizer que aí Boaz compraria as terras, uma vez que a preferência era do outro, não era de Boaz. Então, primeiro era do outro parente remidor e depois de Boaz. Se o parente mais próximo quisesse comprar, o direito era dele. Se ele não quisesse, era para ele dizer ali que Boaz ia comprar. Então, era isso que Boaz estava colocando para ele. E aquele homem, ele respondeu o seguinte, falou, tá bom, eu quero comprar sim as terras, ou seja, eu vou ser o remidor. Só que Boaz falou para ele o seguinte, falou, tudo bem, se você comprar as terras de Noemi, você também vai ter que se casar com Ruth, que é uma viúva moabita, para que as terras elas fiquem com a família do falecido. Aí quando Boaz falou isso para ele, ele já, mudou de ideia. Aquele homem falou o seguinte, que nesse caso ele não ia então usar, ele ia abrir mão do direito de remidor dele, ele não ia usar o direito de remidor, porque senão, no contexto ali desde a época, enfim, ele acabaria prejudicando a sua herança, colocando ali uma estrangeira no meio daquela situação. Então, o que aquele homem fez? Ele passou o direito de remidor para Boaz. Olha só Deus agindo novamente na situação. Nós não podemos ver isso como uma mera coincidência. Em seguida, a Bíblia diz que aquele homem ele tirou a sua sandália e deu para Boaz. Né, para os irmãos, por que ele fez isso? Para os irmãos entenderem, tirar a sandália e dar para o próximo era como se eles estivessem selando ali uma transação comercial. Então Boaz ele fez o que naquele momento? Ele disse para aquelas autoridades, para aqueles 10 anciãos que estavam ali, que eles eram testemunhas de que naquele momento Boaz ele passaria a ser o remidor, que ele iria comprar aquilo que foi de Elimeleque e dos seus filhos e que ele também se casaria com Ruth. E aí todos aqueles que estavam ali de testemunhas, eles responderam, eles confirmaram que eles eram testemunhas mesmo e eles abençoaram Boaz. Eles abençoaram aquela união que ocorreria. Ou seja, irmãos, Ruth, apesar de ser moabita, ela foi aceita pelos filhos de Israel. Olha só, um outro agir de Deus também, para que o propósito dele se cumpra, mesmo contrariando costumes, mesmo indo na contramão da lógica humana, Deus, ele fazendo aí o seu agir para que seu propósito venha se cumprir plenamente na vida de alguém que é escolhido por ele. Glória a Deus por isso. E depois disso, Boaz, então, ele se casou com Ruth, da maneira ali que ele havia prometido, sendo assim, então, seu remidor. Tá?
Então reparem, irmãos, novamente, que nós temos aqui uma ação divina, porque se Boaz ele tivesse seguido literalmente a lei e os costumes da época, ele não teria se casado com Ruth. Só que nós temos que entender que Deus ele é soberano e quando ele tem planos, quando ele tem projetos na vida de alguém, ele faz acontecer, mesmo novamente contrariando leis, contrariando costumes, enfim, agindo aí na contramão do pensamento e da lógica humana. E Deus, além de dar para Ruth ali a bênção do casamento, a bênção de se casar com Boaz, Deus deu também uma outra bênção para ela, que foi a bênção de ficar grávida. E ela foi mãe de um menino. E para os irmãos entenderem, né, que a gente já avançou aqui para o terceiro subtópico, que é Ruth casa com Boaz. Ruth e Boaz se casaram, eles tiveram um filho. Esse filho se chamou Obed. Obed posteriormente foi pai de Jessé. Jessé foi pai do rei Davi, foi pai de Davi, e da descendência de Davi veio quem? Veio Jesus Cristo, o Salvador. Então nós vemos aqui, irmãos, que uma estrangeira, que uma moabita, ela não somente se vinculou à família israelita, mas ela também entrou para a genealogia de Jesus Cristo, que é exatamente o que diz o terceiro tópico aí da lição, que fala como ela entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, Ruth, ela não fazia parte do povo de Deus, mas mesmo assim ela entrou para a genealogia de Jesus. Ruth, de Moabita, ela se converteu a Deus e ela se tornou bisavó do rei Davi. Ela teve ali um lugar de honra na comunidade de fé. O seu filho ele foi ancestral do rei Davi e, consequentemente, também ancestral de Jesus Cristo. Então nós vemos aí que Ruth ela foi muito abençoada por Deus. Ela saiu de Moabe. Foi praticamente uma situação oposta à de Noemi. Noemi ela saiu bem de Belém para Moabe e voltou numa situação ruim. No caso de Ruth foi o contrário. Ela saiu de Moabe para Belém numa situação ruim e Deus a abençoou. Então ela que saiu de Moabe como viúva, agora ela se torna esposa. Ela saiu de lá pobre e agora ela passou a ser rica, porque Boaz era um homem rico e poderoso, ele era um homem de bastante posses. Ela era uma estrangeira e agora ela passou a fazer parte da comunidade de Israel. E ela saiu de lá sem filhos e agora ela passou a ser mãe. E mãe de um dos ancestrais de Jesus Cristo, ou seja, ela passou a fazer parte da genealogia de Jesus. E reparem, irmãos, que Deus, ele faz tudo perfeito. Ele abençoou Ruth sobremaneira. Ele abençoou Ruth no tempo certo, no lugar certo e com a pessoa certa. Irmãos, como nós já comentamos, tinham vários campos para ela poder catar espigas, mas por providência divina, Ruth foi ao campo certo, que era o campo de Boaz. Primeiramente, ela foi abençoada no tempo certo, não foi no tempo que ela quis, não foi no momento que ela se casou com Malom, não foi na terra dela, mas foi no tempo certo. O tempo certo é o tempo de Deus. No lugar certo, de novo, por providência divina, ela foi no campo certo, que era o campo de Boaz, e se casou com a pessoa certa. Irmãos, quando uma pessoa ela procura andar conforme a vontade de Deus, Deus ele dirige os seus passos. E Ruth, ela chegou no campo certo e Boaz chegou na hora certa, porque Boaz poderia ter aparecido lá numa hora que ela não estava ali. Aí ele não ia ficar curioso, não ia perguntar quem ela era, não ia ficar sabendo através do capataz quem era ela, enfim. Mas Deus, ele não falha, Deus ele faz tudo perfeito. E ela foi abençoada no tempo certo, no lugar certo e com a pessoa certa. E um ponto importante aqui para a nossa meditação. Ruth, ela tipifica
a igreja de Cristo, e não somente a igreja de Cristo, mas também o novo convertido ali, que pela fé aceita Jesus como Senhor e Salvador, sendo por Jesus remido. Então representa a igreja que foi remida por Jesus. E Boaz, ele simboliza quem? Ele simboliza Jesus Cristo como aquele que é o remidor da humanidade. Então, assim como Boaz ele pagou o preço das terras de Elimeleque e dos filhos falecidos para poder resgatar a família de Noemi, Cristo também pagou o preço exigido pela santidade de Deus. Para quê? Para resgate do homem. Agora, irmãos, ainda no terceiro subtópico aqui, vamos ver um pequeno resumo aí das qualidades demonstradas aí no caráter de Ruth. Então, primeiramente, aí, Ruth ela era amorosa. Nós vimos aí que Ruth ela era amorosa, ela demonstrou esse amor por Noemi em várias ocasiões diferentes. Ruth ela era também companheira, ela não abandonou Noemi, nem quando Noemi disse para ela voltar para sua terra. Ela ela esteve ali durante todo o tempo do lado da sua sogra. Outra qualidade de Ruth, ela era decidida, ela foi enfática ali em dizer para Noemi que ela iria com ela para onde ela fosse. Uma outra qualidade, ela era uma mulher de fé, ela demonstrou ter essa fé em Deus quando ela disse para Noemi que o Deus dela, o Deus dos israelitas, também era o Deus da própria Ruth. Ela falou: olha, o seu Deus é o meu Deus. Ela era também trabalhadora, não só trabalhadora, mas também esforçada. Ela demonstrou isso quando ela foi trabalhar nos campos ali de Boaz, colhendo espigas ali o dia todo, durante todo o período da colheita, porque ela ficou ali durante todo aquele período da colheita. Eles chegaram lá no início da colheita, no tempo da colheita e até quando a colheita se findou. E ela não somente era trabalhadora, mas nós vimos também que ela era uma mulher de iniciativa, ela era uma mulher de atitude. E além disso, ela era também uma mulher humilde e também grata, uma mulher que tinha humildade e gratidão. Vamos ver a confirmação disso aqui. Está lá em Ruth 2,13. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Aqui, irmãos, ela estava falando, era Ruth falando com Boaz. Reparem que ela foi agradecida com Boaz. Ela foi grata a Boaz pela sua bondade, deixando ela colher ali as espigas e se alimentar com os empregados dele. E não somente agradecida, mas ela também foi humilde. Reparem que ela estava se colocando ali numa posição inferior àquelas criadas de Boaz. Ela estava dizendo ali, em outras palavras, que ela era menos do que aquelas servas de Boaz. Enfim, nós vemos aqui que Ruth ela tinha uma série de predicados, de qualidades ali no seu caráter, qualidades essas que agradam a Deus e qualidades essas que também devem ser vistas em cada um de nós que somos cristãos. Muito bem, vamos aí agora à nossa conclusão. Deus, em sua soberania, cria situações e circunstâncias, demonstrando em cada uma delas o seu amor perfeito, mostrando que não é Deus somente de Israel, mas de todos os que nele creem. Bom, irmãos, nós temos aí na história de Ruth uma das provas, não é a única, mas uma das provas de que Deus ele não é exclusivo de Israel, mas ele também é o nosso Deus. E conforme nós já comentamos, para que seus planos se cumpram na vida daqueles que são seus, Deus ele muda histórias, Deus ele cria circunstâncias e muitas das vezes ele vai na contramão da lógica humana e também dos costumes vigentes. É o que nós vimos aí na história de Ruth e continua acontecendo até os dias atuais, porque o nosso Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.